Continuando então o nosso estudo do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Obsessões simples. Na psicogênese das obsessões, encontra-se como fator preponderante ao seu desencadeamento a imperfeição moral do paciente. Essa característica de inferioridade é a responsável pelo passado espiritual propiciador da injunção dolorosa que engendrou a animosidade do espírito vingador, que se aproxima do seu algoz para a vingança, utilizando-se do processo perverso da obsessão. É por isso, meus amigos, que nós não podemos deixar para trás mágoas. É por isso que não podemos provocar situações agressivas ou de traições, prejuízo para as pessoas, porque a gente está arrumando encrenca para a vida futura. Entende? Então, as pessoas com quem a gente prejudica, elas vêm atrás da gente no futuro. Por isso que Jesus falou para a gente fazer amizade, a gente se libertar disso enquanto estamos andando com os nossos inimigos ou com aqueles que nós ofendemos ou que estamos ofendidos. Continuando, a insensatez em que se compraz a criatura, que não trepida em sobrepor ao seu o interesse dos outros, buscando o triunfo e o poder a qualquer preço, consegue ferir e malsinar vidas que ficam estioladas na retaguarda, esperando oportunidade para a recuperação. Em face desses espíritos se fazerem portadores de equivalentes mazelas morais, despertam para a realidade do além-túmulo e, ao invés de se apoiarem no perdão, na misericórdia, para com aqueles com que infelicitou ou foi infelicitado, fazem voltar o rancor, que transformam em ódio e atiram-se para desarrazoadas batalhas de cobranças, enlouquecidos, fazendo enlouquecer. Então, a gente sabe já, porque o obsessor nada mais é do que uma vítima nossa do passado. Se a gente não tivesse prejudicado ninguém, não teríamos obsessores, não é? Continuando. Desalojados das áreas da razão e do discernimento, tomam a clava da justiça nas mãos e, alucinados, esquecem as soberanas leis, tornando-se cobradores impiedosos, quando poderiam transformar-se em irmãos necessitados de auxílio e de orientação. Por tal razão, é tão comum à sociedade humana a obsessão. Sutil muitas vezes, espalha-se como epidemia gripal que se expande, contaminando o maior número de vítimas, cujas baixas defesas facultam-lhes o contágio. De outras vezes, em forma de assalto psíquico, que desorienta, assenhoreia-se das usinas mentais e emocionais do seu próximo, nas quais se instala, produzindo distonias profundas. No campo da mediunidade, porque o sensitivo possui especial predisposições para o fenômeno da comunicação, a obsessão se enraiza de maneira simples, a princípio, para tornar-se mais grave à medida que tomba nas malhas da urdidura mental do adversário, aquele que se encontra comprometido moralmente. Não apenas com caráter de cobrança arbitrária, a obsessão surge, mas também provocada por espíritos ociosos, ardilosos, que se comprazem no intercâmbio inferior. Na fase inicial da educação mediúnica, o fenômeno da obsessão simples, como é natural, tem maior e mais amplas vigências em face da ignorância do médium, sem os recursos do equilíbrio e do conhecimento, ainda incapaz de discernir e selecionar as influências espirituais de que se vê objeto. Caracteriza-se, porém, essa psicopatologia pela insistência do espírito em comunicar-se pela predominância da sua sobre a vontade do medianeiro, em razão da interferência pertinaz nos seus pensamentos e condutas. Mas se a gente não pensa como o obsessor pensa, isso já dificulta. E se a pessoa é firme, ela pode até começar a mostrar para esse obsessor qual é o modo certo de se agir, não é? Seguindo, de outra forma, quando não se trata de portador de faculdade ostensiva,
A obsessão simples expressa-se com síndromes que podem ser confundidas com os conhecidos transtornos neuróticos e alguns psicóticos, portanto, mais profundos. Sistematicamente surgem os desequilíbrios de humor, que se acentuam em manifestações fóbicas, empurrando as vítimas para as depressões, em determinados casos, e noutros, assolando-lhes a rebeldia, a violência, a agressividade e as paixões servis. Em qualquer desconsideração pelos estudos dos distúrbios psicológicos e psiquiátricos acadêmicos, mesmo nesses encontraremos sempre o espírito encarnado que é enfermo e, graças aos seus compromissos negativos, em sintonia com aqueles aos quais prejudicou. O intercâmbio nefasto entre os espíritos inferiores e as criaturas humanas é vivaz e volumoso, constituindo esses mecanismos num recurso de nutrição psíquica para uma verdadeira legião de desencarnados viciosos. Não obstante, avançam em volúpia os seres humanos em correria desesperada para os fossos sombrios das obsessões de longo curso, em razão de não cuidarem dos primeiros sintomas. Estimulações insistentes por todo lado induzem ao comércio do prazer sensorial, sem nenhuma compensação espiritual. Os deveres relevantes do ser perante a vida são deslocados para o esquecimento, acreditando-se falsamente na perpetuidade do corpo, na sua resistência e vitalidade, sem fim para o banquete incessante do gozo frustrante. A vida é permanente, seja no corpo ou fora dele, expressando-se mediante o código inalienável de valores que devem ser levados em consideração. A alegria, o gozo, a esperança, a felicidade fazem parte da existência física, assim como o sofrimento, o desgaste, a carência, a transformação dos componentes orgânicos. Compreender a transitoriedade do carro celular é conquista da consciência que discerne sobre a finalidade do ser existencial, preparando-se para a realidade espiritual. Meus amigos, a gente tem que entender que nós somos espíritos habitando um corpo, e esse corpo é perecível, esse corpo nasce, cresce, vive, envelhece e morre. Existem pessoas que querem ser jovens para o resto da vida, e por isso se submetem a situações que acabam por matá-las ou deixá-las monstruosas, como a gente está cansado de ver por aí. Continuando. Embora o intercâmbio obsessivo demonstre a imortalidade do espírito, muitos daqueles que experimentam a sua constrição simples fogem às reflexões em torno da palpitante questão, a fim de permanecerem buscando o prazer em que se consomem as suas energias. As pessoas acreditam que aproveitar a vida é ter uma vida plena de satisfações e embriagações e farras. Isso não é aproveitar a vida, não. Aproveitar a vida é a gente evoluir para ter uma próxima vida ainda melhor que a atual. Seguindo. Predominando na estatística das psicopatologias, a obsessão simples é pandêmica. Agraçar sem impedimento. Embora o quadro desolador, o seu tratamento é igualmente simples e depende particularmente do enfermo, que se deve conscientizar da parasitose, trabalhando-se moralmente e agindo com inteireza, de forma que reabilite do mal praticado, contribua em favor daquele que lhe padeceu a inferioridade, ou engrandeça-se pela solidariedade em relação ao seu próximo, tornando-se elemento útil no contexto social. A vinculação emocional com Deus dar-lhe-á serenidade e satisfação existencial, desvinculando-o das faixas inferiores por onde transita emocionalmente. Assim, libertando-se da conjuntura aflitiva que lhe é imposta ao corpo, à emoção ou à mente. Ao mesmo tempo, a educação mediúnica, através do estudo sério da doutrina espírita, da própria faculdade, assumindo a grave responsabilidade de cooperar com o progresso moral da Terra, por meio do auxílio aos desencarnados em sofrimento, abre as portas à recomposição da saúde. São terapias de urgência de longo curso, portanto, mesmo nas psicopatologias identificadas pela ciência acadêmica, tem lugar o esforço e a renovação moral do paciente,
o serviço de dedicação ao próximo, a recuperação da alegria de viver, a fim de que, igualmente beneficiando-se pelos valiosos recursos da fluidoterapia, a que se devem submeter todos os obsessos, recomponha os campos vibratórios afetados e a enfermidade tratada cuidadosamente libere o perseguidor das amarras pelas quais se imanta o enfermo. A obsessão simples é um fenômeno corriqueiro que a prece, o esclarecimento espiritual, desobsessão sem a presença do paciente, a bioenergia, a atividade do bem com facilidade conseguem diluir. Jesus, o psicoterapeuta por excelência, diante das multidões aturdidas, presas fáceis de obsessões simples e periódicas, apresentou a terapia preventiva de forma enérgica e conclusiva. Vigiai e orai, a fim de não tombardes na tentação, isto é, em falta moral. Mais uma vez repito, vigiar a nós mesmos, vigiar nossos pensamentos, vigiar as nossas atitudes com relação às demais pessoas. Ficamos por aqui, devemos meditar sobre tudo isso e especialmente pelas lições do nosso Mestre Jesus. Até breve!